Estamos aqui no nosso piloto Estado Civil Livre. Estou hoje aqui com uma das donas do cast, uma amiga de longa data, a maravilhosa Melissa Wolff. Aplausos pra Melissa. Obrigada, e aí, Mel, obrigada. Como que você tá? Como estão as coisas? Eu estou muito bem, obrigada. E você, como está? Graças a Deus, tudo em ordem, Que bom. tudo maravilhoso. Então, pra quem não conhece o Estado Civil Livre, nós vamos falar aqui sobre relacionamentos afetivos e cada semana a gente vai trazer uma pessoa pra conversar. Hoje a nossa estreia é com você. Oh. E nós vamos falar hoje, logicamente a gente vai deixar a conversa fluir do jeito que for, mas hoje a gente vai trazer um tema específico. Pra quem não sabe, a Mel é mãe de dois meninos maravilhosos, Sim, Lucas e Arthur, sim, e é casada com Diogo Pacheco, sim. grande amigo também. E Mel, eu quero começar te perguntando já, como é a relação afetiva, como é o seu relacionamento, como ele era, né? E como que ele se transformou depois da maternidade, como que foi esse processo todo? Bom, vamos começar a partir do princípio, né? Quando nós decidimos ter filhos, a gente sempre imagina que vai ser de um jeito, aquela expectativa versus a realidade, né? Tem todo o planejamento, né? Tem todo um planejamento e a gente acha que vai ser de um jeito e quando acontece, quando concretiza, é completamente diferente. Então, assim, o antes de ter filhos, a gente não tinha rotina, a gente vivia. A gente Exatamente, vivia. a gente vivia e sobrevivia. Tá. Então, assim... E as preocupações eram o casal, né? Era um casal. O momento que vocês estão juntos, as coisas de vocês e ponto, né? Isso. Quando a gente teve o Lucas, né, que tem 4 anos, as coisas mudaram de forma, assim, surreal. Então, a gente precisou aprender a criar uma rotina pro bebê, que é muito importante, e pra gente conseguir criar um momento de casal. Tá. Então, assim, a gente criou uma rotina principalmente noturna. Então, ele tinha os horários certos pra gente iniciar a rotina da noite do sono, para que depois que ele dormisse, a gente poder ter um tempo de casal, seja para assistir um filme, para namorar, Tá. ou para dormir também, porque no começo a gente fica muito cansado. Tá. Então, criar essa rotina pra gente foi fundamental. E assim, a rotina foi criada, ela não estava no planejamento antes, né? Não. Como que era esse planejamento antes de ter filho? Como vocês... Nossa, a gente vai ter o filho, a gente vai deixar ele dormindo à tarde, vai ter o nosso... Como que era? Então, Como foi planejado, né? a gente imaginava que ia ser assim. Chegou em casa, mama, dorme e toma banho, dorme de novo. E quando você vai vivendo isso, você descobre que não é só isso. O bebê precisa de atenção, a gente também precisa de atenção. Então, criar essa rotina foi fundamental para a gente estabelecer limites para tudo. Então, assim, a rotina do dia, ela não me atrapalhava muito. Durante o dia, Durante né? o dia, Tá. Então, se ele não dormisse à tarde, por exemplo, tudo bem. Tá. Só que ele não dormir à tarde me prejudicava à noite, Por quê? porque ele estava muito agitado. Então, E ele não dormir à tarde aumentava a agitação de noite. isso. A gente tem uma ilusão de falar assim, a criança não vai dormir à tarde, então ele vai estar hiper cansado e vai Sim. dormir à noite. Isso é péssimo. Porque quando chega à noite, ele tá completamente cansado e estressado. Só que ele tá lutando contra o sono ali, né? Aí ele começa a lutar contra várias coisas. E aí, assim, você fica, não acredito. Não dormiu à tarde, não dormiu ainda. Por quê? Porque ele tá naquele estresse... estresse mesmo de cansaço. Certo. Então, quando eu entendi que dormir à tarde era importante, aí eu criei uma rotina pra tarde. Tá. Então, de manhã ele acordava, fazia as refeiçõezinhas dele lá, quando já comia. E à tarde, depois do almoço, ele precisava dormir. Era uma coisa que eu falava assim, tipo, a obrigação, ele tem que dormir. Tá. E aí ele dormia e era a hora que eu conseguia fazer as minhas coisas. Então, a princípio, eu entendia que ele precisava de uma rotina pra noite, pro sono da noite. E assim, o dormir acabou sendo, toda vez que o Lucas tá dormindo, ainda sem o Arthur, toda vez que o Lucas tá dormindo, é o momento que eu vou ter pra mim, pra pensar nas coisas, é algo tipo isso, É tipo né? isso, mas na prática comigo isso não acontecia. Tá. Por quê? Eu tinha uma cobrança, eu ainda tenho, mas eu já tenho melhorado muito. Que quando ele dormia, eu não conseguia relaxar e, por exemplo, dormir também. Mesmo estando cansada. Tá. Porque o sono também altera, né? Quando você se Altera. torna mãe, pai.
Então, assim, eu me culpava por estar sentada no sofá sem fazer nada. Porque aí minha cabeça falava assim, você tá aqui sem fazer nada, mas você podia estar arrumando a casa, lavando louça, lavando roupa, passando roupa. Você podia estar fazendo alguma coisa e você tá aqui sentada. E aí eu não descansava. Porque eu não relaxava. Então, assim, eu falo que uma vantagem é que eu sempre tive essa consciência. Então, é uma coisa que até hoje eu ainda tenho dificuldade. Quando os meninos dormem, o Lucas hoje não dorme mais. Mas, por exemplo, quando o Arthur dorme, eu tenho dificuldade... De tarde, você diz, né? À tarde. Tá. De deitar e dormir também. Eu não consigo. Eu posso ficar deitada, mas a minha cabeça tá... Você podia estar fazendo isso ou aquilo, para ali, mas para lá. Você já tinha esse hábito antes? Não. Você nunca teve o hábito de dormir à tarde, então? Não, porque eu sempre trabalhei. Ah, sim. Então, trabalhou assim, fora, sempre né? trabalhei Porque fora. uma mãe trabalha e trabalha muito, né? Eu falo que hoje eu trabalho 1000 vezes mais do que eu trabalhava no escritório. Sim. E eu brinco que meus chefinhos não aceitam atestado. Sim. Então não tem essa. Mãe não pode ficar Meus doente. chefinhos não aceitam atestado, é sensacional. Porque você chega lá com o atestado e fala assim, mamãe, problema seu. Eu quero meu TT, eu quero minha comidinha, eu preciso tomar banho. Eu quero brincar, eu quero atenção, Exatamente. carinho. E assim, então quando eu comecei a entender que eu precisava de rotina e que não era só a rotina da noite, eu também precisava da rotina da tarde, porque a rotina da tarde, ela ia complementar a minha rotina da noite. É uma reação em cadeia, né? Exatamente. Se você não faz aqui, ali vai prejudicar e vai prejudicar o todo. Isso. Tá. E aí, assim, quando as coisas foram se estabelecendo, foram ficando melhores, pra gente, como casal, também foi melhorando. Tá, mas vamos lá. Você falou de você, óbvio. Mas e aí, como foi o casal nesse momento? Lógico, acho que no primeiro impacto não existe, né? Uma vida de casal. Quando que você vamos lá. Quando o Lucas nasceu, além da esposa, pessoa, ser humano, filha, amiga, whatever, nasceu também a Melissa mãe. Ou desde que você engravidou, né? Quando que... acredito eu que o papel mãe, ele sobressai a todos os outros no momento. Quando foi que a Melissa mãe deu espaço pra Melissa? Esposa, namorada... Mês passado? Brincadeira. Mas demorou, né? Demorou. E é até uma pergunta legal de fazer, porque eu tive uma conversa com uma colega há pouco tempo falando exatamente sobre isso. Quando você tem filho, parece que todos os seus outros papéis, eles são anulados e você se torna sua mãe. Então, eu tive um tempo, eu não vou com precisão pra te falar, 6 meses, 1 ano, mas eu vivi por muito tempo sendo mãe, me anulando como mulher, como filha, como amiga, porque... Como esposa. Sim, como esposa. Como namorada, né? Enfim. Porque esse papel de mãe se sobressaiu a todos os outros. Então, assim, quando eu tive essa consciência, eu falei, opa, peraí, eu não sou só mãe. E você teve essa consciência sozinha? O maridão cobrou? Teve uma cobrança dele também. Tá. Mas, assim, antes dele começar a me cobrar, eu já tava, sabe, assim, processo, tipo assim, caramba, cadê? Tá, cadê a Melissa de antes? Você despertou antes da cobrança. Sim. Na cobrança, aquilo acabou sobressaindo um pouco, né? Tá. Porque, assim, quando a cobrança vem, você fala, opa, então peraí. Tira o pé do acelerador, vamos ver o que tá... aonde que a gente tá errando, né? Ou se excedendo em algum papel. Porque por muito tempo eu me excedi no papel de mãe. Tá bom. Me anulando como outros papéis. E veio esse despertar, começou comigo, mas veio também de uma cobrança dele. Tá, legal. E acredito que pro pai também seja uma situação difícil. Lógico, o pai não carrega a criança, não pare a criança, então... Querendo ou não, a relação é diferente. Completamente. Do pai com os filhos e da mãe com os filhos. Porque, e assim, filhas, né? É uma coisa que o Diogo até fala. A relação do pai com o filho, ele começa a criar depois que o bebê nasce. Sim. É uma conexão que ele vai conquistar, ele vai Tem, lógico, construir. Tá vendo a barriga da mãe crescer, mas ainda é a mãe que está grávida. A minha esposa está grávida, não é meu filho está aqui, tipo... Assim como a mãe percebe, né, a presença. Exatamente. E aí, existe um fator que me atrapalhou muito, mas que eu sempre tive consciência, sozinha também. Eu tive um ciúme doentio do Lucas. Eu sentia dor no corpo. De ciúme? De ciúmes dele. Caramba. Muito, mas a ponto, assim, eu sentia dor. Eu chorava todos os dias de ciúme dele. Com o Diogo? Com o seu marido, qualquer pessoa? Com o meu marido, não. Tá. Mas com qualquer... Tinham determinadas pessoas... Aquele seu círculo de confiança, né? Vamos falar. Mas, assim, com quase todo mundo. Tá. E aí, assim, eu me cobrava porque eu falava assim... Não é um sentimento bom. Porque me traz dor. E eu sentia dor no corpo. Eu sentia dor de ter, às vezes, tomar remédio. E como que você soube lidar com isso? Como que foi? Também foi um processo e foi acontecendo, né? Foi um processo. E o que me ajudou muito foi a religião.
Legal. Porque aí eu entrei num processo de pedir curas sobre esse sentimento. Tá. E aí, eu lembro até hoje o dia que aconteceu. E aí, foi assim, tipo, virou a chavinha, sabe? Uhum. Do dia pra noite, eu comecei a confiar. Tá bom, quer ficar com o Lucas? Vai lá. Tá, e no caso, devolve o Lucas. É meu, filho! No caso, a religião você fala, eu sei, mas pra quem não sabe, qual é a sua religião? Eu sou umbandista. E como que foi esse movimento dentro da Umbanda, dentro da sua religião? Qual foi a virada de chave? Você quer contar aqui? Posso. Eu tava numa gira de Xangô. Tá, E naquela gira tinha uma fogueira pra gente colocar os nossos pedidos. certo. E no meu papel eu escrevi: não sentir mais esse ciúme doentio que eu sinto pelo Lucas. Uhum. Eu escrevi 3 vezes. Tá. E aí já tava em processo Lógico. de oração e tal, não sei o que, e botei na fogueira. Pô, legal. E a partir dali, você começou a lidar melhor com aquilo. Sim. E aí quando eu engravidei do Arthur, o meu maior medo era Uhum. esse sentimento de novo. Certo. Olha que legal, a gente veio aqui pra falar de relacionamento, a gente tá falando da Melissa mãe. E é muito bom, porque isso mostra também, né, a importância de cada coisa, né? É. Que nem eu, pra que todo mundo sabe, quem me conhece, quem não me conhece tá me conhecendo agora, eu não sou pai. Então, eu não entendo, eu até entendo, mas eu não sinto essa relação assim como um pai e uma mãe sentem. Aham. Mas eu acredito que é difícil de dissociar, né? Tipo, você vai falar, vou falar só disso. Não, meus filhos sempre estão ali, né? Mas essa relação, vamos lá, agora voltando um pouco, a gente já vai falar do Arthur, mas ainda com o Lucas. O Arthur não existia ainda, ou não estava no planejamento, ou nem no forninho. Só com o Lucas, você já conseguiu recuperar o papel esposa, namorada? Consegui. Depois de um tempo, que nem eu te falei, não lembro quanto tempo, mas a gente e não existiu algo, né? Foi uma conversa. Foi uma conversa, é isso. E o que mudou? Além de você ter agora o horário, né? O horário do casal é quando o filho dorme, ainda estamos com o Lucas só. Então o horário do casal é quando o filho dorme. Exatamente. E na interação com os filhos, não é o casal, é o pai e a mãe, né? É. Mas assim, é o pai e a mãe, mas a gente não anulou o casal. Pô, legal. Então assim, quando eu falo assim, momento casal vem depois que os filhos dormem, que o filho dormia, é porque é um momento, vamos falar assim, sexual. Tá. Então, os outros momentos de casal, ele existia na parte do dia com o filho. Pra ele entender que existe um carinho, uma troca de carinho entre pai e mãe, mas nada com conotação sexual. E aí a gente vai falar sobre sexo. Daqui a pouco a gente tem outro episódio que daqui a pouco a gente vai gravar, que a gente vai falar exclusivamente do sexo. Tá. Lógico que tiver que trazer aqui sim. Lá no outro episódio a gente vai entrar. Vamos penetrar mais a fundo no assunto. Mas legal, então esse momento dos filhos dormirem é mais voltado à parte sexual. Isso. Que obviamente você não vai largar o filho brincando de Play-Doh e vai lhe dar rapidinho. Ou acontece, né? Vamos deixar pro próximo. Tá bom. Segura as pontas aí. Mas legal, então foi um processo mesmo, né? Foi. Então não tem um marco. E aí, antes de você recuperar esses papéis, quando era a Melissa mãe, existia também este carinho no momento do dia a dia? Ou você meio que anulou o seu parceiro? Você deixou ele em segundo plano mesmo? Naquele começo, quando você ainda não tinha... Só mãe. Só mãe mesmo, né? Legal. Aí veio a gravidez do Arthur. E aí, como é que foi? A gravidez do Arthur foi também planejada, As duas foram planejadas. E as duas aconteceram muito rápidos. A do Lucas eu engravidei na primeira tentativa. Foram muito rápido, foi 3 minutinhos ali, sem perder a amizade, já engravidou. Do Lucas eu engravidei na primeira tentativa, no primeiro mês, e do Arthur a mesma coisa. Legal. Só que a do Arthur, a gente já tinha uma bagagem de conhecimento, né? Em questão de papéis, em questão de rotina. Tá bom. Então, quando veio o Arthur, a gente já tinha uma rotina estabelecida com o Lucas. Então, o Arthur, ele só entrou na onda. Foi muito mais fácil, foi no embalo, então. Foi. E quando ele nasce, veio de novo essa mãe que anula o resto? Ou veio de uma outra forma? Ela veio de outra forma. Tá. Como é que foi? Ela veio de uma forma mais suave. Tá. Porque ainda assim... Ainda assim, ela existiu. Tá. Não na mesma intensidade como foi a do Lucas. Ok. Mas ela ainda existiu. Só que ali, eu era mãe de 2. Então você não podia ignorar... Você ainda é mãe, né? O papel mãe não é pra um só, são pra 2. São pra 2 e são papéis diferentes. Porque quando o Arthur nasceu, o Lucas tinha 2 anos e 6 meses. Tá. Então o Lucas, ele me demandava de uma atenção diferente da do Arthur. Como eu conheci com você isso, Mel...
há 2 anos e 6 meses, aproximadamente, é a adolescência do bebê, né? É. Você tá começando a entrar na adolescência do bebê E ali, o Lucas né? tinha acabado... Ele já tava há 5 meses desfraldado. Tá. O Lucas se desfraudou aos São 2 anos. palavras que a gente só sabe quando é pai e mãe, É. né? Desfraudado. Bonito. Enfim. O Lucas se desfraudou com 2 anos e 1 mês. Tá. Quando o Arthur nasceu, então ele tava sem fralda há 5 meses. Ok. Então, a gente... e uma coisa legal também de falar, a forma como a gente apresentou a gestação pro Lucas, do Arthur, sempre foi muito clara, sempre foi muito honesta e muito aberta. Então, quando o Arthur chegou em casa, não foi um choque de realidade pro Tá. Lucas. Porque ele Já sempre teve um soube... preparo todo, né? Ele sempre soube que dentro da barriga da mamãe existia um irmão. Uhum. E que, em determinado momento, o irmão viria para os nossos braços. Certo. E aí a gente fez uma historinha mais lúdica, a gente comprou um presente para quando o Lucas fosse visitar o Arthur entregasse um presente pro irmão. Uhum. E foi a coisa mais linda, deu tudo super certo. legal. Até hoje, se você perguntar, ele, quem me deu foi meu irmão. Uhum. Eu tava até você tava até contando uma história, eu acho até legal, bonitinha de contar, do que o Lucas e o Diogo caíram, né? Eles bateram a cabeça, Aham. brincando, eles bateram a cabeça, aí o Arthurzinho chamou lá, o Lucas pediu pra dar a mão e ficava, mão. Ele o Arthur chama o Lucas de mão, de irmão, né? Quantos anos tem o Arthur? Vai fazer 2. Vai fazer mês que 2 vem. anos ainda, tá. E aí ele ficava, mão, ô mamãe. Que bonitinho. Chamando, pedindo pro irmão dar a mão pra levar pra mamãe dar um beijo. Tá. Então, aí o Arthurzinho pegou, levou o Luquinhas, né? E veio no meu colo, não sei o quê. Então, assim, ele já tem essa inteligência emocional, a gente já tá formando também no Arthur. Tá. Né? Que no Lucas a gente já tá desenvolvendo já há mais tempo, Sim. né? Com o Arthurzinho a gente tá começando agora. Mesmo porque o Lucas já tem 4 4 anos, então já dá pra ter conversas em outro nível, né, Sim. com ele. E aí, voltando, que eu tava falando, quando o Lucas chegou, quando o Arthur chegou, eu tinha o Lucas que me demandava de uma outra atenção. Tá. E o Arthur completamente dependente de mim. Uhum. Mas eu não podia... eu tinha que ser 2 mães. Eu tinha que ser uma mãe pro Arthur e uma mãe pro Lucas. E aí, você entra num outro conflito. Que aí Sim. você se cobra. Putz, tô fazendo mais pra um do que pra outro. E o marido nessa hora... Esquece marido, foda-se. né? Nem lembro que tem marido. Marido que é isso. Sossego. E assim, quando o Arthur nasceu, o Diogo tinha acabado de passar por uma transição de empresa. De carreira, né? E antes, o Diogo trabalhava a 20 minutos de casa. Ele foi para uma empresa que ele trabalha 2h30 de casa. Pra quem não sabe, da Penha até a Berrine, né? Exatamente. Então, pra quem é aqui de São Paulo sabe que isso leva 3 horas, né? No dia que tá bom o trânsito. Exatamente. Né? Então, assim, o Diogo saía muito cedo. Então, ele saía de casa às 5h30. Os meninos, obviamente, estavam dormindo. Sim. Quando ele chegava às 8 horas, eu já estava entrando num processo de rotina da noite. Tá. E aí, infelizmente, mas felizmente, veio a pandemia. Então, Infelizmente, por tudo por que ela tudo que traz, aconteceu, né? exatamente. Claro. Mas, felizmente, porque ela conseguiu trazer uma conexão familiar muito grande pra gente. Pra vocês não foi um problema Não. no sentido de a migração do Diogo pro home office, a necessidade de atenção dos filhos, foi uma coisa que deu pra segurar bem. Deu. No começo só, que era confuso pra mim e pros meninos entender que ele estava em casa, Trabalhando. mas ele não estava. Uhum. Ele só estava em E casa, era acredito só um que corpo. também pra ele deve ter sido uma coisa conflituosa, né? Porque ele tem que lidar com barulho de criança, com barulho de cachorro, com barulho de passarinho, Tá. com criança que chora, com criança que grita. Aí tem um momento que eles dormem, e aí tem a casa que tá no movimento. Então, assim, foi uma adaptação que levou uns 2 meses e meio, mais ou menos, pra gente se adaptar de fato a essa rotina dele em casa de home office. Certo. E, Mel, com tudo isso, hoje, o Arthur com 2 anos, vai fazer 3 anos agora? 2. Vai fazer 2 anos agora. Nossa, tô bem, viu? Como se eu não conhecesse o menino, Não né? conhece, a gente nunca viu. Eu tô no papel de anfitrião aqui, então, mindset é diferente. Enfim, ele chegando aos 2 anos, o Lucas vai fazer 5 anos em dezembro. Isso. Ó. Enfim, hoje você considera que a vida de casal, de família, percebo pelo seu discurso que ela tá bem alinhada. Lógico que com os seus problemas Sim, naturais de obviamente. qualquer casa. Mas... E o papel da Melissa esposa? E, nossa, eu tô falando muito monogâmico, gente. Eu tô assustado comigo aqui. Não tem problema. Mas ok, isso engaja com o público.
esse papel família tá ok, mas e o papel da companheira, da amante, da mulher? Como que tá isso hoje? Já tá no nível que você fala, o equilíbrio já foi alcançado? Ou ainda tem... Lógico, a gente tem sempre o que melhorar. Mas já tá num patamar legal? Já. Tá, fala. Você ia falar alguma coisa, eu senti no seu olhar. Não, eu ia falar isso. Que assim, esse período que veio agora, desse último ano, pra gente, como casal, foi muito bom. Trouxe ainda mais fortalecimento pra nossa relação homem e mulher. Tá, legal. Então, assim, hoje, por exemplo, os meninos descem pra casa da minha sogra e a gente tem aquela... vamos deixar pra outro bloco, né? Não, a parte sexual, a gente vai penetrar nessa área no próximo bloco, mas pode falar, logicamente. Mas então, né? assim, só pra resumir, pra não aprofundar muito agora. Mas assim, hoje a gente consegue, como casal, ter vários momentos de casalzinho durante o dia. Ok. À tarde, por exemplo. Porque eles já estão maiores, eles ficam um tempo com a minha sogra, às vezes. E pra quem não sabe, né, a sogra mora no mesmo terreno, na mesma casa, né? Só que na casa do fundo, vamos falar assim. Então é muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Então, pra gente, como casal, hoje, eu sinto que a gente tá muito mais conectado. Legal. E, Mel, uma coisa que já é um hábito aqui do programa, hoje é o piloto, mas já é um hábito. Eu quero que você comente uma coisinha que eu li, eu vou falar pra você, eu quero a sua opinião sobre isso. Eu li um comentário hoje, numa rede social qualquer, aquela azulzinha com F. Nossa, tipo, é o Facebook, né? Eu li no Facebook hoje uma postagem que me chamou a atenção. E a postagem falava o seguinte: fulano tá certo. Homem casado realmente não pode sair com homem solteiro, são realidades diferentes. O que você pensa sobre isso, Melissa? Eu acredito que são realidades diferentes. Sim. Porque Lembra que a sua opinião, eu não vou fazer um embate aqui, tá. Fica tranquila. Eu concordo que o que vive o solteiro não vive o casado e vice-versa. Tá. Mas eu não vejo problema em sair. Um homem casado sair com um amigo que é solteiro. Mesmo que for pra uma balada, mesmo... Logicamente, né? Vamos colocar numa situação normal, sem pandemia. Normal, sem pandemia, Mesmo ir pra uma balada, mesmo... Hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu não vejo problema. Tá. Se você me fizesse essa pergunta 3, 4 anos atrás, eu falaria, tá ficando louco! Eu ia falar, você sabe que eu iria. Você é uma pessoa ciumenta, né? Já fui muito mais, né? Sim. Mas hoje eu falo que eu vivo no equilíbrio. Legal. Equilíbrio, acho que a palavra é essa, né, Mel? O equilíbrio, ele é muito mais importante do que, eu não sinto isso, eu sinto aquilo. Se a pessoa, que nem eu tenho dificuldade em sentir ciúme, porque me conhece, sabe disso. Só que eu vejo isso de uma forma equilibrada. Não é algo que me machuca ou que machuca qualquer pessoa que esteja perto. Beleza. Agora, se você sente de uma forma, tanto para um lado quanto para outro, extrema e te incomoda, tem que ficar de olho, né? Exatamente. Então, assim, hoje eu falo que eu vivo no equilíbrio. E, assim, a minha relação, ela tá tão consolidada, ela tá tão... que eu não vejo por quê. Tá. Ver problema em, por exemplo, ele sair com um amigo que é solteiro pra ir pra balada. Por quê? Se ele tiver que me trair, ele vai me trair na balada, na hora do almoço, na empresa. Eu acho que não precisa de um motivo. Não precisa de um lugar, de um na lugar, verdade. assim, e a traição, ela não tem a ver com o ambiente que você frequenta, não. Né? Que nem uma coisa que quem me conhece sabe também, e eu vou falar muito aqui pra gente desconstruir alguns ditos populares, algumas coisas que a gente fala no dia a dia, que é muito complexo, tipo, a ocasião faz o ladrão, a carne é fraca, não sei o quê. Cara, pelo menos pra mim, eu quero sua opinião, não tem nada a ver. Você tem que saber dos seus acordos, do seu respeito com a pessoa que tá ali do seu lado, ou as pessoas que estão ali do seu lado. Se tá dentro de um acordo, beleza. Agora, se é um relacionamento monogâmico fechado, e você vai pra uma balada e isso te dá uma desculpa de que você pode, e isso não foi acordado, é sacanagem, né? É sacanagem, eu concordo. E assim, as pessoas, elas precisam de... Elas se apegam nessas frasezinhas, porque aí faz a sacanagem e fala assim, mas... foi um momento. A carne é fraca, eu tinha bebi duas caipirinhas. A pessoa precisa arrumar uma desculpa pra atitude que ela teve. Que às vezes ela quer fazer, Exatamente. Não quer assumir que quer fazer e bota a culpa no álcool. Exatamente. Bota a culpa no Então, assim, é mais signo, fácil você chegar whatever. e falar assim, olha, eu não quero mais. Ou então, assim, eu me interessei por uma outra pessoa. Jogar o real. Que eu acho que não machuca mais a traição do que o golpe por trás, do que você chegar e ser sincero. Legal. A gente tá encaminhando pro final já. Tá Papo rápido, é uma Bem delícia. rapidinho.
E assim, pra quem está assistindo, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha. Ativa o sininho. Ativa o sininho, aquelas coisas todas, né? Segue nas redes sociais também, aqui nos comentários, na descrição do vídeo vai ter todas as redes sociais. Só que, Melissa, antes da gente finalizar, deixa suas redes se você quiser, senão não precisa também. Não, eu vou deixar. Vai deixar? Eu vou deixar, sigam aí, ó, @donasdocast, é um projeto meu com 2 amigas de podcast. O melhor podcast feminino do Brasil, Do Brasil quiçá e do mundo. Quiçá do mundo, quiçá do universo. Universo, exatamente. E até dos universos paralelos. Gostei. Eu nunca tinha ido tão longe. E também, se você quiser, pode me seguir, @melissawolf26. Esse é no Instagram. Os dois estão no Instagram. Sim, é que o Donas do Cast também é aqui no YouTube, né? Pra quem quiser a assistir. gente tá no YouTube, né? Esqueci. É verdade. No YouTube também é Donas do Cast. Uhum. E no Instagram, @Donas do Cast e @melissawolf26. Tá, eu vou deixar na descrição do vídeo todas essas redes, né? Sim. Ó, tá vendo aqui? Diretora, está escrito aqui Estado Civil Livre. Eu vou pôr pro próximo um anúncio aqui. Sabe igual aqueles anúncios aqui que você vê na... Se você quiser a sua marca aqui, chama aqui no inbox, manda uma mensagem, Chama no app. Chama no... Na onde? Não tem uma propaganda que fala chama no app? Tem, mas eu não lembro do que é, mas chama no... Enfim. Chama no WhatsApp. Você pode deixar a sua marca aqui, isso vai ser importante pra deixar esse projeto aumentar. E o projeto não é só pra falar de relacionamento, esse projeto é pra ajudar você que quer se relacionar melhor. Estado Civil Livre por quê? A única forma que o amor existe de verdade é com a liberdade. E a liberdade dentro daquilo que você acha. E que você acredita que seja a liberdade. Mas pra gente finalizar, Mel, este quadro próximo... mas e o próximo capítulo, o próximo quadro que estávamos falando? Amanhã vai pro ar, aqui no YouTube, neste mesmo bate-canal, neste mesmo bate-horário, a parte 2 desta conversa que nós vamos penetrar na vida sexual de Melissa. Jesus Cristo! Jesus Cristo! E é isso, gente. Mel, pra gente finalizar, deixa uma dica que você quiser, talvez para mães que estejam aí com seus relacionamentos conturbados, talvez para quem tem muito ciúme e não sabe lidar com isso, a dica que você quiser para melhorar o relacionamento das pessoas e da pessoa que está assistindo a este humilde programinha. Corta pra mim, obrigada. Bom, o meu recado então vai pra você que é mãe, que pegou este papel com tanto amor, com tanto carinho, mas se esqueceu dos outros. Olhe para as outras pessoas que existem aí, pra mulher mãe, pra mulher esposa, amiga, amante. Não deixe ela morrer, não deixe ela adormecer. Os filhos crescem, né? A gente vai evoluindo e a gente precisa se olhar e se cuidar. E se você, que também, como eu, um dia sofreu por ciúmes, procure se tratar, procure uma ajuda, um psicólogo, uma religião. Tratamentos terapêuticos, Sim. né? Então, peça ajuda. Pedir ajuda não é problema, é solução. É isso aí. E lembre-se sempre, o único jeito de amar de verdade é na liberdade. Então seja livre, seja feliz, viva todos os seus papéis e vamos conversar, vamos crescer junto, vamos fazer um mundo onde os relacionamentos sejam leves. Porque o amor é pra ser leve. Soltos. Livres e soltos. O amor é pra ser leve. Com certeza. Se for pra ter problema, a gente olha a nossa conta bancária, né? Com certeza. Nem olha, né? Porque pra ficar Deixa estressado. quieto. É isso aí, gente. Até o próximo bloco. Amanhã, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Segue aí, compartilha, manda pra quem você acha que vai se beneficiar desse papo. Beijo na alma e até a próxima. Tchau! Tchau.